Olá, oitavo ano, tudo bem? Professor Esquilassi. Estou voltando esse vídeo aqui. Ele tem a continuação do material que eu passei para vocês, né? E a correção dessa atividade que eu passei também, tá? Então, primeiro a gente acaba de fazer essa leitura sobre o consumo consciente e depois, então, eu vou fazer a correção da atividade. Então, vamos lá. Consumo consciente. Dados do Ministério do Meio Ambiente indicam que o consumo de energia elétrica no país cresce por ano cerca de 3%. As atividades que mais consomem energia são a industrial, com cerca de 46% de toda a energia gerada no país, e a residencial, 23%, e aquelas relacionadas ao comércio, 14%. Conhecer os maiores consumidores de energia elétrica é importante para estabelecer práticas de consumo consciente. Como consumidores de eletricidade, podemos adotar algumas práticas que auxiliam na redução do consumo. A redução está relacionada não apenas com a economia da energia elétrica produzida, o que se reflete na redução do valor da conta de luz, mas também com a preservação do meio ambiente e, de uma maneira mais ampla, com a diminuição do consumo e da exploração de recursos que não são renováveis. Além disso, pode adiar a construção de mais usinas de geração de eletricidade. Alguns hábitos que podem ser mudados nas residências e nas escolas, em termos do consumo consciente, incluem: primeiro, durante o dia, utilizar preferencialmente a luz solar, abrindo janelas, cortinas e persianas, evitando assim o uso de lâmpadas elétricas. Ambientes claros ajudam a refletir melhor a luz natural, diminuindo a necessidade da luz artificial. Sempre que puder, sugira que tintas claras sejam usadas para pintar paredes internas. Reduzir o uso de chuveiros elétricos, aparelhos elétricos e eletrônicos durante o período do dia de maior consumo de energia, que é das 6 da tarde até as 9 da noite. Desligar lâmpadas, ventiladores, ares condicionados e outros aparelhos elétricos e eletrônicos quando deixar o ambiente. Você sai de uma sala, não está usando, apaga a luz, desliga o ventilador. Evitar dormir com a televisão ou o computador ligados. Tirar da tomada equipamentos elétricos e eletrônicos que ficam em modo de stand-by. Stand-by é modo de espera, o stand-by em inglês, que é quando fica aquela luzinha acesa em algum aparelho. Tirar da tomada celulares assim que atingirem o carregamento total da bateria. Não deixar esses equipamentos a noite inteira carregando. Ao usar o computador, acionar o modo de desligamento automático de monitor, que o desligará se ficar muito tempo sem uso. Na hora de comprar equipamentos, escolher aqueles que apresentem o selo Procel de economia de energia para lâmpadas, buscar as mais eficientes, como as opções de lâmpadas fluorescentes ou de LED, que do inglês LED é Light Emitting Diode. É a emissão de luz por diodo, que é um equipamento que é mais econômico que tem nessas lâmpadas. Bem, se estiver em um ambiente com ar-condicionado ligado, não deixar portas e janelas abertas. Durante o banho, ao se ensaboar, desligar o chuveiro. A economia será de água e de energia elétrica. Abrir a porta da geladeira somente pelo tempo necessário. Organizar os alimentos nas prateleiras ajuda a encontrá-los mais rapidamente. Se tem uma imagem aí, né, que o excesso de equipamentos ligados em uma mesma tomada pode gerar calor suficiente para derreter os fios e isolantes e até mesmo iniciar um incêndio. Então, do jeito que está aí, ó, é complicado. É bom você ter um filtro de linha para poder fazer isso, que ele consegue controlar essa distribuição em diferentes aparelhos. Do jeito que está aí usado, o pessoal chama de Benjamin, T, né? Isso pode aquecer demais e causar até um princípio de incêndio, tá? Bom, mudanças nos hábitos de uso de eletricidade em todos os ambientes, seja a escola, o trabalho, a nossa casa, entre outros, ajudam a reduzir o consumo pessoal de energia. Além dessas soluções, para a indústria e o comércio, há outras mais efetivas, que envolvem mudanças em práticas de produção, de comercialização,
de propaganda e de exposição de produtos, por exemplo, e etc. Horário de verão. Bem, horário de verão, vamos entender isso porque nós não temos mais, né? Esse governo simplesmente por uma questão pessoal resolveu parar de utilizar o horário de verão, que era muito importante. E a gente está passando agora por uma crise de falta de chuva, o que pode ocasionar redução do consumo de energia elétrica com apagões, e isso poderia ter ajudado, poderia não estar tão grave se nós tivéssemos mantido o horário de verão, que era uma técnica de reduzir o consumo, né, e conseguir preservar a energia elétrica. Mas como nós não temos mais, e agora a gente vai entrar no mês de outubro, que era mais ou menos quando começava o horário de verão, e não vai ter, porque por uma vontade pessoal do nosso não, do meu, não é meu, desse presidente que está aí. Então vamos lá. O que é o horário de verão? Uma estratégia adotada em cerca de 70 países é a mudança no horário oficial durante o verão. No Brasil, o horário de verão é adotado como prática para reduzir o consumo de energia elétrica nos horários de pico, das 6 às 9 da noite, em que o consumo de energia elétrica é muito alto nas residências. Com a medida, as pessoas podem usar a luz natural por mais tempo durante o dia e passar a usar a eletricidade nas residências em horários mais tardios, o que gera uma economia de 4 a 5% de energia elétrica consumida no país. Como os números demonstram, a economia gerada pelo horário de verão não é muito significativa. E o consumo de energia elétrica no país só vem crescendo. Isso faz com que seja necessário construir mais usinas hidrelétricas, ou ainda que cada vez mais termoelétricas tenham de ser acionadas para complementar o abastecimento de energia, o que aumenta o impacto ambiental. Por esse motivo, a melhor estratégia para a diminuição do consumo de energia elétrica ainda é o consumo consciente, né? Então, imagina, mesmo ter uma economia de 4 a 5%, não é o suficiente, mas agora nem isso nós temos mais, tá? Então agora eu vou fazer a correção das atividades que eu passei para vocês, essas 5 perguntas dessa atividade para corrigir. Lembrando que essa atividade você faz no caderno, tira a foto e anexa ela ou via GSA, o Google Sala de Aula, né, coloca lá, ou me envia pelo meu e-mail institucional que tem no começo da folha. Então vamos preparar aqui para a gente fazer a correção da atividade. Então vamos lá para a correção da atividade, tá? Então, primeira, leia o texto, né, o texto abaixo, e responda as questões a seguir. A usina hidrelétrica de Belo Monte, em construção no rio Xingu, no estado do Pará, região norte do país, será a segunda maior hidrelétrica do Brasil, menor apenas que Itaipu Binacional, que é compartilhado com Brasil e Paraguai. Com capacidade de produção de 11.000 megawatts, devendo adicionar ao sistema elétrico brasileiro 4.571 megawatts médios de energia, que é carga suficiente para atender 40% do consumo residencial de todo o país. Pergunta A. Que fatores você consideraria ao escolher o lugar para a construção de uma usina hidrelétrica? Justifique cada uma das suas escolhas, baseado naquilo que a gente leu. Né? Quais são os fatores importantes que a gente tem que considerar? Então, são fatores importantes que nós devemos considerar para essa escolha desse local onde essa usina hidrelétrica deverá ser construída: o volume da água do rio ao longo do ano, os desníveis naturais existentes nesse rio, que facilitam a construção de uma barragem, e a presença ou não de comunidades ribeirinhas e a biodiversidade da região, tomando todos esses cuidados por uma questão ambiental, porque a usina ela tem que ser eficiente, economicamente vantajosa e causar o mínimo possível de impactos ambientais, certo? A B. Explique como as usinas hidrelétricas geram energia. Facinho, baseado no texto. Vamos lá. Você pode até fazer um desenho, tá, para representar isso de uma maneira melhor, que você entende até melhor. Mas, de uma maneira geral, pelo que nós lemos lá no texto, as usinas hidrelétricas
elas geram energia por meio da energia potencial gravitacional das massas de água represadas. Então, quando as comportas são abertas, a usina hidrelétrica ela permite que a água que estava represada ela seja transferida de um nível mais alto para um nível mais baixo. E nesse processo, então, a energia potencial gravitacional das massas de água, ela é então convertida em energia cinética. Essas massas de água, dotadas de grande quantidade de energia cinética, encontram em seu caminho as hélices das turbinas da hidrelétrica, que as colocam em movimento. Então, esse movimento ele é responsável pela transformação da energia cinética da água em energia elétrica por meio de um gerador. Então, se você olhar a imagem que explica como é o funcionamento de uma usina hidrelétrica, fica fácil isso. Tá? C. Escolha outra usina geradora de energia elétrica entre as que você estudou e descreva seu funcionamento, destacando as transformações de energia que podem ser observadas durante o processo de geração de energia elétrica. Então, baseado, aqui você pode usar qualquer uma das outras que a gente tinha lido no texto. Você pode falar de qualquer uma delas, você vai descrever o seu funcionamento e vai destacar quais são essas transformações de energia que a gente consegue observar até o processo de geração de energia elétrica. Então, pode ser a nuclear, a térmica, a eólica, qual outro? Termoelétrica. Tá bom? Aí fica a seu critério. Bom, o 2. A energia do Sol é a fonte primária de energia para a Terra, para o nosso planeta. Ela é abundante e é de graça. Quando a luz do Sol atinge um objeto, parte da sua energia ela é transformada em calor. Contudo, ao atingir certos materiais, ela pode ser transformada em energia elétrica. Apesar disso, a energia solar é ainda muito pouco utilizada para transformação em energia elétrica. Por quê? Explique o porquê disso. Bem, nós vimos que a energia solar ela não é muito explorada no Brasil, apesar de nós termos uma grande extensão territorial e um alto nível de incidência de luz solar em toda a extensão do nosso país durante todo o ano. Então, mas devido ao alto custo da produção desses painéis solares e da necessidade de armazenar essa energia que foi produzida, visto que em dias de baixa luminosidade e durante a noite não vai haver a produção de energia, porque nós não teríamos raios solares, não vai ter energia suficiente, e para abastecer as residências, comércios e indústrias. Então, a dificuldade é essa necessidade de armazenar uma energia que ela não tem o tempo todo. Tá? Por exemplo, em dias nublados e à noite, você não teria produção. Por isso que tem a necessidade de armazená-la. Tá? O exercício 3. Observe o esquema a seguir. Deduza. Então, você tem aí uma caldeira, uma fornalha fornecendo calor. A caldeira está sendo aquecida, produz vapor, esse vapor faz a turbina girar e essa turbina girando faz também o gerador girar e aí produz eletricidade, energia elétrica. E aí essa água depois ela vai para um condensador e volta novamente no estado líquido, lembrando que o vapor é no estado gasoso. Então, qual que é o tipo de usina de geração de energia elétrica que o esquema representa? Bem, o esquema ele refere-se de forma mais adequada às usinas termoelétricas. Quais os elementos que nos permitem chegar a essa conclusão? É o quê? A presença de uma fornalha, onde um combustível é queimado, e uma caldeira com água que, uma vez que é aquecida, ela é transformada em vapor. Outra característica típica das usinas termoelétricas é a utilização do vapor da água em alta velocidade para a rotação da turbina, que está acoplado então ao gerador, que é o que vai produzir a energia elétrica. Então, a resposta da 3 são as usinas termoelétricas, baseado nesse funcionamento. Bem, o 4
como está escrito, é uma resposta variável, porque depende de vocês também. Então, ó, no caderno, construa uma tabela para comparar as usinas de geração de energia elétrica. Coloque em uma das colunas da tabela o tipo da usina, na outra, quais são as vantagens, e numa terceira coluna, as desvantagens associadas à produção de eletricidade delas. Então, até aqui, todo mundo pode fazer. Vai ser igual a resposta, na verdade. Depois, você vai descrever um texto com a sua avaliação. Qual das usinas de geração de energia elétrica é a mais vantajosa? Justifique. Aí é uma opinião pessoal. Depois que você fizer essa tabela, você vai pensar com a sua opinião, com os dados que você tem, com o que você pensa, qual é aquela mais vantajosa. E você coloca aí responde nessa atividade. Tá? Essa 5 ela ficou incompleta, mas eu vou, para quem quiser ainda fazer, no final eu faço a sugestão do que vocês podem fazer. Ó, todas as formas de produção de energia elétrica, elas apresentam vantagens e desvantagens. Então, nenhuma delas é 100% segura e limpa. No entanto, além de campanhas para redução do consumo, o investimento em formas de energia menos agressivas ao meio ambiente, ainda é uma estratégia importante para reduzir o impacto de usinas geradoras de energia. Então, você, sabendo disso, né, essa 5 está muito relacionada com a 4 também. Né? Você pode, até para ajudar a responder a 4, você pode ver qual das usinas, né, que utilizam vários meios para produzir energia elétrica é o menos agressivo para o meio ambiente. Então, você pode associar a 4 com a questão 5. Então, em vez de você fazer a 5, você faz a 4 e, ao mesmo tempo, vai justificar qual que você achou aquela que é menos prejudicial, aquela que tem um menor impacto ambiental no meio ambiente. Tá? E também é aquela que pode ser mais econômica. Tá? Então, vocês vão fazer 4 respostas, sendo que na quarta resposta você vai estar fazendo uma mescla com o que a 5 está te proporcionando aí, que não é uma pergunta. Tá bom? É isso, gente. Tá? Então, esse é o final. Você faz essas atividades no seu caderno, tira a foto, anexa no GSA, o Google Sala de Aula, ou manda por e-mail. Tá bom? Então, até a próxima leitura do próximo material e um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.